Oi, Dri! Boa noite, minha linda! Tudo bem? Maravilhosa, tá muito linda, assim. Muito Ai, obrigada, você também! difícil não ser linda Ah, sem maquiagem, olha. Mas vamos embora. não, tá linda, tá iluminada, tá? Fique tranquila. Dri, primeiro, gratidão por ter aceito o convite. É, a gente vai se cruzando, né? Eu acho que o universo conspira a nosso favor, assim, para a gente se conectar com as pessoas certas, né? E essa conexão com você tem sido um presente para mim. E vamos hoje, então, falar sobre um tema. É, É mútuo. e hoje a gente vai falar um tema que eu amo. É óbvio que eu vou trazer temas que eu amo para cá, né? Mas a constelação tem um lugar muito especial também na minha vida pessoal, sabe? Então, deu como paciente, como cliente. Então, eu tenho uma relação muito gostosa, muito especial com a constelação no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de cura, né? Que a cura é um processo, a gente já falou isso em outras lives ali com outras convidadas. Mas, e aí eu fui adotando, né, todas as leis sistêmicas, a concepção da constelação para a minha vida e também nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, enfim. Então, eu amo falar de constelação. Então, Dri, nada melhor do que você também, né, para falar sobre a constelação, o quanto que você tem amor pela constelação e respira a constelação, né? E quero que você conte um pouquinho, se apresente aqui para a gente também, para a gente fazer esse bate-papo sobre a constelação, saúde integral, outras práticas integrativas. Vamos que vamos. Não, eu amo fazer live e sou bem acompanhada, então é uma delícia. Eu só queria dar boa noite, tem algumas pessoas que estão mandando aqui um oi. O Edson Nunes, dessa vez ele não me ligou, ele costuma me ligar na hora que começa a live. Xanis, ó, todo o meu pessoal, Maria José, Doc Nunes, Roberto Cury, meu companheiro de viagem. Tem um monte de gente aqui, sejam todos muito bem-vindos. Não vou. Yolanda, terapeuta, aqui, ó. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, vamos falar. A Xanis, também adoro. Vamos lá. É, Primeiro, eu não costumo fazer apresentação muito formal minha, não. Eu gosto muito mais de explicar como que eu caí na constelação do que falar propriamente do meu currículo e etc. Então, mas só para que vocês entendam, eu venho de uma área executiva, de uma área de recursos humanos, atuando na área de desenvolvimento desde 88, e pensamento muito cartesiano, né? E uma vez eu fui para um happy hour com um amigo meu que eu não via há um tempão. E ele falou assim: Adriana, conheci um negócio que eu acho que é sua cara. Eu falei, como assim um negócio? Eu não consigo te explicar muito bem, mas assim, você coloca a sua questão, aí as pessoas vão sentar, vão sentar, vai sentar lá do terapeuta, coloca a questão e vão ser escolhidos representantes. E de repente, você lá como representante, você começa a sentir uma energia fazendo com que você movimente o seu corpo, fazendo com que você sinta amor ou ódio por uma pessoa que você nunca viu. Ah, eu com meu pensamento cartesiano, né? Coaching, né? E, tá, mas eu confio em você. E aí eu marquei com o meu mestre e não fui para conhecer, não, menina. Eu já paguei o estufo, fui constelar na primeira constelação, na primeira oportunidade, marquei para constelar. E sentei lá, eu acho importante as pessoas, porque existem muito misticismo, muita coisa por trás da constelação, que apesar de ser difícil explicar, existem já linhas científicas que explicam esse campo que a gente entra, né? Então, esse campo que como é que eu sinto no corpo, como é que, né? Então, eu acho que é interessante a gente entender que a gente não é só matéria, né? Como o nosso papo hoje é sobre saúde, a doença não vem só da matéria. Ela vem muitas vezes, como você fez a introdução, ou no seu texto, ou ela vem de aspectos, às vezes, transgeracionais. A medicina chama algumas coisas de genético, né? Predisposição genética.
A epigenética está quebrando muito isso. Eu assisti a live, sua live com a doutora Adriana, né? Não consegui assistir toda, mas a epigenética está vindo aí para quebrar essa coisa de que se você tem o gene do câncer, aquele gene do câncer vai se manifestar. Então, não necessariamente. Quem quiser, então, buscar informações científicas, porque depois a gente vai entrar nas constelações, mas busquem aí Rupert Sheldrake, um biólogo inglês que vai te dar, explicar o que é esse campo mórfico, o campo morfogenético que a gente acessa. Vai procurar os vídeos de Bruce Lipton, então, a biologia das crenças, né? Então, o quanto o meu pensamento modifica a minha estrutura molecular, né? Então, quando a gente fala da doença, hoje, eu tenho 3 sobrinhas se formando em medicina. E eu me lembro que na época só existia esse... Eu tenho 2 livros até para dar. Para dar, não, para mencionar, né? Opa, eu quero. Ela mesma. Então, eu dei um livro desses quando elas começaram a faculdade de medicina e eu falei assim, vocês vão se como que assim, respaldar na ciência, né, para tratar. Mas a doença não é só a matéria. A doença tem toda uma carga que você carrega e que você transforma isso no seu corpo como um sintoma, como uma doença, né? E aí as constelações entram, Bruce Lipton, exatamente, você está escrevendo, né? Constelação familiar e saúde integral. Aqui eu só fixei o tema aqui, tá? O livro é Constelações Familiares, o Caminho da Cura, para quem quiser, abordagem da doença sobre a perspectiva de uma medicina integral. E tem esse outro aqui, Saúde, um Novo Olhar, que esse é o meu mestre, esse é o meu Buda, é com ele que eu me formei, né? Além do próprio Bert Hellinger, mas ele é o meu mestre aqui no Brasil. É um cara, assim, maravilhoso. Bom, meu mestre, meu Buda. Então, assim, antes da gente entrar nessa coisa que daí vai para um papo mais cabeça, né? Eu queria respaldar cientificamente que existe uma série de aspectos que você pode entender que estão por trás da doença. Então, só para fechar a história que eu comecei, e fui lá para o workshop do meu mestre, e eu falei, mas que é isso, né? Como é que tem gente que chora, gente que abraça? Eu falei, eu vou embora daqui, né? Então, as pessoas precisam entender que a constelação é um processo diferente. É um processo de cura diferente. E a gente não acessa as pessoas, apesar da gente trabalhar com o cognitivo do entendimento, nem toda constelação se entende cognitivamente, né? Por quê? Porque ela tem uma outra entrada, que é o campo energético, o campo de espiritualidade, e isso não quer dizer, mais uma vez, que desses espíritos, não é nada disso. Bom, aí eu sei que na segunda constelação, eu falei, bom, paguei muito caro para lá, porque para pagar um workshop ele não é barato. Eu falei assim, eu vou ficar. E aí, na segunda constelação, eu fui chamada para ser representante. E aí eu entendi o que é esse campo que nos movimenta. Aí que eu consegui entender. Eu falei, nossa, tem alguma coisa muito legal aqui. E aí me capturou de vez, né? Então, a minha apresentação acho que vai por aí, né? Como é que eu fui capturada? A gente menciona que as pessoas são capturadas. E eu espero realmente que nessa live tenham pessoas que sejam capturadas para os seus processos de cura, sabe? Porque você vai trazer as suas contribuições, eu vou trazer as minhas. E eu acho que no final das contas, Simone, o que importa é que a pessoa busque a cura, porque é possível, né? As pessoas às vezes acham que curar uma ferida emocional não é possível. Não é possível. Ela é muito viável de ser curada, né? Mas não é só na mão do terapeuta, não é só na mão da técnica. Então, tá feita a minha introdução. Mas vamos lá, sobre o que nós vamos falar agora? Muito bom, Andri, muito bom, porque a sua introdução já é com a experiência, né? Eu acho isso muito, muito valioso, porque não tem como a gente contestar uma experiência.
Eu sempre falo para as minhas clientes ou para as pessoas que são mais céticas, enfim, até para as minhas alunas, que quando estão começando a aprender, né, uma nova técnica e tudo mais, experimenta, né? Passe pela experiência, faça, porque só a experiência que vai te trazer essa bagagem e essa propriedade para você falar sobre, né? Porque não tem como contestar a sua experiência e falar, não, não é verdade, você não sentiu isso. E quando você fala do campo, eu vejo muita relação, né? Com a radiestesia, por exemplo. Por quê? Porque é lógico que quando você vai ter ali a constelação, o campo ele é muito forte, o campo que se forma, né? Ele é muito forte, muito presente e muito palpável, vamos dizer assim, né? Ele é fácil de ser captado. Ninguém precisa ter dom, nada disso. A pessoa simplesmente está lá, entra no campo, sente, né? Por quê? Porque realmente nós somos seres vibracionais, a gente é composto de energia e a radiestesia, ela tem essa função, justamente, é como se na constelação as pessoas fossem grandes pêndulos, sabe? Porque o pêndulo é um instrumento que capta a energia, né? Capta e sinaliza para onde que está indo a energia. Com outro viés, no viés de identificar os desequilíbrios, no viés de entender ali onde que está o problema e tal. A constelação, essa energia é captada também com outras técnicas. O reiki também tem um procedimento aí, enfim. Mas a constelação, eu vejo também quando as pessoas elas vão captando para mostrar aonde que está a questão, né? Dentro da dinâmica ali. E tem simbologias, né? Qual é a dinâmica oculta que está por trás daquele problema que a pessoa está, né? Porque eu acho assim, todas as técnicas, elas têm liga com determinadas pessoas e com outras não. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Eu gosto muito das técnicas ligadas à psicologia energética, porque eu costumo dizer que a mente mente, né? Então, as pessoas chegam no terapeuta, a terapia tradicional, e inconscientemente elas já formaram as histórias, os seus entendimentos e vão trazendo aquilo. Não é a realidade da alma, né? Então vamos falar um pouquinho da constelação e expandir um pouquinho, né? Isso. A constelação ela conversa com a alma, é uma conversa de alma ali, né? Então é importante para as pessoas entenderem que a constelação você precisa desapegar desse modo cartesiano de ver as coisas. Então, senão não vai dar, senão não tem entrega, senão a constelação pode até aparecer na sua frente, a dinâmica, mas você não deixa isso ressoar na sua vida. Então, é importante que você entenda isso. E eu acho que cada técnica tem o seu espaço. Eu tenho radiestesia aqui, eu já te mostrei, né? Eu fiz radiestesia na minha casa e no escritório. Eu acho que tudo isso que é conectado com energia é transformador. Para mim faz muito sentido. E sou psicóloga. Eu acho que as pessoas precisam buscar a cura pelos caminhos que tocam ela mais profundamente. Buscar a cura sobre doenças. Eu tive uma mentorada que, depois que terminou a mentoria, ela falou: Adri, nós tivemos um módulo sobre saúde. Eu tenho uma alergia que não vai embora. Eu tenho uma alergia que me acompanha faz anos, né? Primeiro entendimento da constelação quando se fala de saúde, de doença, de sintoma. A constelação não promete cura, gente. Então, assim, a gente não promete cura, mas a gente vê resultados fantásticos acontecendo quando a pessoa se entrega. E apareceu, eu não lembro qual foi a dinâmica que apareceu nela, gente. Eu faço tanta constelação, eu não lembro. E o workshop passado, ela voltou, retrasada ela voltou, mas no passado eu perguntei, né, no workshop desse mês, 1º de abril, eu falei: como é que tá a sua alergia? Nunca mais voltou? Nunca mais voltou, né? Eu
tinha um processo de alergia também, Simone, que me dava sempre de setembro a dezembro. E nada, não aparecia em exames, não aparecia em lugar nenhum, né? E eu falei, mas que estranho. Eu fui buscar um histórico das minhas consultas médicas com aquele médico que eu ia. E eu falei, me dá as datas que eu venho aqui. E era sempre de setembro. É sempre em setembro. Começava no final de agosto, piorava em setembro e eu ficava tossindo de tosse alérgica até dezembro. E teve lá pelo 5º ano seguido que eu estava com aquela alergia, eu virei respiratória, né? Eu virei e falei assim, o que aconteceu na minha vida em setembro? O que aconteceu na minha vida em setembro? Eu tô falando isso porque é para levar as pessoas a refletirem que às vezes elas desenvolvem determinadas doenças por fatos específicos que acontecem na vida delas, né? E isso é importante as pessoas entenderem. Eu falei, setembro? Bom, meu pai morreu em setembro. Primeira coisa, me conectei com meu pai. Meu pai teve câncer do pulmão. Meu pai tossia demais, né? E aí, o meu avô, pai dele, também teve câncer da garganta. E eu tinha episódios de ficar completamente afônica também. E eu virei para o meu pai internamente num exercício de autoconstelação e virei, pai, para quem você olha com amor? Porque meu pai já desenvolveu o câncer porque ele já olhava amorosamente para alguém. Porque são essas dinâmicas ocultas que estão por trás da doença, né? Quando eu fiz isso, eu fiz completamente conectada. Faz uns 5 anos que eu não tenho, 5, 6 anos que eu não tenho mais o processo de alergia. O câncer, né? Eu acho legal a gente trazer o câncer, como você teve recentemente a live com a Adriana, existe aqui, ó, existe um livro, esse aqui eu não tinha pego, ó, chama Desatando os Laços do Destino, de workshops específicos de pessoas com câncer conduzidos pelo Bert Hellinger. O câncer, ele normalmente, na sua grande maioria, tipo 99% das vezes, eles são pessoas que estão excluídas do seu sistema familiar. E quando você exclui, você quebra a primeira lei sistêmica, que é o de pertencimento, ou quando você dá menor valia. Então, a gente vai trabalhar, eu vou falar com você, você vai me perguntando, mas eu estou trazendo que quando um determinado sintoma chega em você, tem uma série de aspectos que vêm através das gerações ou de experiências que você viveu. Conheço pessoas que às vezes traumatizaram, que eram alérgicas. Uma amiga minha tratou uma determinada fruta e não sabia porque ela era alérgica a uma determinada fruta. E quando ela começou a trabalhar as crenças, essa moça sofreu um abuso debaixo de uma árvore desta fruta, né? Então, existe uma série de coisas que o cérebro associa inconscientemente que fazem com que eu desenvolva a doença. Sistemicamente, Simone, existe um movimento que é muito comum, que é eu vou para que você fique. Isso aconteceu com o Gianecchini. Você lembra que ele desenvolveu câncer na mesma época do pai dele? Uhum. Então, quando as pessoas desenvolvem uma doença, normalmente, nesse sentido, às vezes existe uma dinâmica por trás que quem sabe eu compenso a sua ida e eu vou no seu lugar, né? Uma outra dinâmica oculta que está por trás, que vem através das constelações, eu sigo você em seu destino. Então, tem vários aspectos aí, mas vamos lá, já falei bastante. Peraí, eu tô até anotando para não perder o fio da meada aqui. Então, assim, só voltando um pouquinho, né? Porque você falou de várias coisas importantes e profundas, assim. Não sei se porque também. Sim, sim, compartilha, que deu tá falhando um pouquinho, mas tá dando para ir. Então, eu acho assim, né?
Primeiro, assim, o olhar sobre a doença, né? Então, quando a gente fala sobre a constelação sendo reconhecida pelo Ministério da Saúde, porque também tem um olhar, né, como uma prática integrativa e complementar, porque tem um olhar também sobre a doença e a saúde, né? O que é doença e o que é saúde. Por quê? Porque a doença, a saúde integral, como eu coloquei aqui, é a saúde na sua integralidade do ser humano, né? Levando em conta o físico, o energético, o emocional, o mental, que são as crenças, né? E o espiritual. E aí você traz também a questão transgeracional, né? E o olhar que a gente tem como terapeutas, né, integrativas, né, nesse olhar integrativo do ser humano e da doença e da saúde, né, é justamente olhar a doença como uma fofoqueira de algo que está de errado, né? É um sinal. Não é a doença não é não, a gente muitas vezes a gente vê a doença como um fim, como um final, mas na verdade a doença pode ser um meio e um caminho para você buscar o equilíbrio, para você buscar a cura, aí no caso das constelações, para você buscar desatar os nós e os emaranhados que podem ter ficado ali, né? Então é sempre bacana a gente ver qual que é o significado da doença, e a constelação traz alguns significados de sintomas físicos, como você falou, né? E você falou assim, as terapias, elas estão disponíveis para nós, ainda bem que nessa era elas estão bem mais disponíveis, né? Mais acessíveis. E eu acho que também, além da pessoa se identificar, ela tem que ver qual é o momento de fazer, né? Qual é o momento, é um chamado mesmo, a pessoa vai sendo direcionada para aquela, por exemplo, para uma constelação. Às vezes ela não está preparada, às vezes ela está. Mas eu queria só frisar essa coisa bacana que você colocou nesse olhar sobre a doença. A doença a gente olhar para a doença também, integrar a doença, sabe? Falar o que essa doença está me dizendo, mudar um pouquinho a relação que a gente tem com a doença. Quero só aprofundar um pouquinho esse aspecto que você trouxe, que é tão importante, e essa sua percepção disso. Então, eu só queria complementar. Quando a gente tem um câncer, a primeira coisa que a gente quer é se livrar, né? Então, quando a gente pensa, a gente quer se livrar. Eu tive 2 episódios de câncer de pele. E na constelação, quando a doença surge, ela está querendo mostrar alguém, provavelmente, que está excluído. Então, o meu movimento não pode ser de continuar excluindo. Eu dou um passo para isso dentro do meu coração. Então, quando a gente coloca, inclusive, a constelação, muitas vezes a pessoa que representa a doença é alguém que está protegendo aquela pessoa para que ela não olhe determinada coisa. Tem uma série de nuances aí, mas o movimento é sempre de acolhimento. Então, eu me lembro que, na época, caminhei, né, e eu passava a mão, porque era aqui na parte do seio, e eu passava a mão era um câncer de pele, e eu falava, quem é que eu devo olhar com amorosidade, né? Quem é que eu devo incluir com amorosidade? E eu caminhar, e isso me emociona, porque era a minha conexão feita ali, caminhando na praia, era extremamente profunda, de dar um lugar para essas pessoas que estão querendo aparecer no meu corpo, né? Elas, de alguma forma, estão me chamando a atenção para que eu olhe para aquilo, para que eu dê um espaço amorosamente. Então, a constelação dá um espaço amorosamente por que é que aquilo apareceu, o que eu preciso ver. Existe aquele seriado, Uma Nova Mulher. Você chegou a assistir esse? Sim, sim. Eu estava muito preocupada quando eu fui assistindo o seriado com aquela moça do câncer. Eu falei, eles não podem, o seriado está indo bem, eles não podem pisar na bola
e fazer com que a constelação apareça curando, né? Porque não é esse o objetivo, né? Não nenhum terapeuta em sã consciência de constelação vai dizer que vai curar algo. Então, para quem não assistiu, fica a dica. Ela tem uma recaída porque ela passa a usar só a constelação e para toda a medicação. Então, quando a gente fala de saúde integral, que a Si está trazendo aqui, são técnicas complementares. O que é que vai te trazer alívio para lidar com aquele momento, com aquela situação, né? Então, a constelação vai entender por que você está amarrando o seu destino, por exemplo, com o antepassado, né? Por que você assumiu inconscientemente, você cai com essa missão de ter esse destino como antepassado, né? Eu me recordo de uma constelação, quando eu estava fazendo a formação ainda, de uma amiga minha, que ela tinha um problema muito sério na coluna. E quando montou-se a constelação dela, nitidamente aparecia uma pessoa esmagada por alguma coisa muito pesada, né? E aí eu lembro que meu mestre perguntou para ela, mas o que aconteceu? Você sabe de algum fato? Um caminhão caiu em cima do meu pai, ou do meu avô, eu não lembro, né? Então, as doenças surgem para que você resgate algo importante, né? Então, só quis fazer uma observação em cima de um aspecto muito importante que você trouxe, porque não é se livrar, né? Você vai aprender a lidar com aquilo, a desenvolver um novo olhar para aquilo. Uhum. E aí, Idri, você está falando, assim, a gente tá falando das doenças físicas, né? Que já aparecem, que já se concretizam, já se manifestaram no corpo. Tem também as doenças emocionais, né? Eu não sei se também existe essa conexão, porque eu acho que só para ressaltar, assim, já uma dica para as pessoas, né? Assim, de como olhar para a doença. Então, todo o processo de doença que a Adriana está falando, na visão da constelação, revela alguma exclusão. Já é um bom caminho para você começar a refletir o que está acontecendo, né? Quem que precisa ser a pessoa não incluindo. sabe e nem conhece. Por exemplo, Exato. Eu fiz uma constelação de uma moça que ela tinha 3 doenças autoimunes, mas uma delas, que foi o que apareceu mais nitidamente, é uma que ela emagrecia, ela estava fora do peso, assim, muito fortemente. E quando a gente montou a constelação, aparecia ela completamente conectada com uma energia de criança, ela com uma energia de criança e conectada com outra pessoa. A mãe dela estava assistindo a constelação e eu falei assim, você perdeu algum bebê? Você sabe se perdeu algum bebê? Não, não, não. Eu falei, mas é uma criança, né? E a fala de cura para ela era: eu sou capaz de sumir para que as pessoas vejam você. Era alguma frase desse jeito, tá? Quando ela saiu da constelação, que ela foi embora, ela começou a desenvolver essa doença autoimune aos 13 anos. Aos 12 anos, o pai dela já não era mais casado com a mãe e perderam um bebê. Então, ela perdeu um meio-irmão com 12 anos. E esse meio-irmão nunca mais foi considerado. Então, ela estava completamente conectada, essa doença, com essa criança. E ela, depois que fez a constelação, ganhou peso, ficou muito bem. Ela tem os outros aspectos ainda para olhar, mas foi muito legal. Posso ler a coisa aqui da Dedé? Adri, depois que eu ouvi você falando isso no Spiritual Thinking, eu notei que essa época do ano eu também pego, que é uma gripe fortíssima. Coincidentemente, minha mãe e meu pai faleceram nessa época. E acho que a Adri deu uma quedinha aí, né? Adri, tô falando um pouquinho enquanto você estava indo e voltando. Assim, quando a gente fala, eu sei que o centro, né, da constelação
está também nas leis, né? Então, quando a gente fala de exclusão, a exclusão é uma lei, uma das leis ou ordens, né, do amor aí, uma das leis sistêmicas, que neste caso a gente está ressaltando mais porque está conectado ao processo de doença, mas existem as outras duas leis também, para a gente sempre ver aonde que está o desequilíbrio ali, né? O lugar de quem, então tem as outras leis, você consegue só falar, só para o pessoal conseguir acompanhar quando a gente fala de exclusão, porque a gente vai entrando no linguajar da constelação e às vezes não é todo mundo que conhece as leis, essa dinâmica, né? Vou falar assim muito rapidamente. Os três princípios sistêmicos, Bert Hellinger, ele descobriu que existe, assim como a força da gravidade afeta a gente, né? Qualquer pessoa, eu estou no 9º andar. Se eu pular da janela, eu vou me espatifar. A lei da gravidade vai atuar em cima de mim, quer eu tenha consciência ou não. Então, o trabalho do Bert Hellinger, ele vai além dessa consciência individual, ele vai para uma consciência sistêmica que rege o que ele chama de sistema familiar, né? A empresa é um sistema, o corpo humano é um sistema e assim por diante, né? E ele disse que dentro dessa consciência sistêmica existem 3 leis do amor, 3 princípios, né? Que é o pertinência. Pertinência tem a ver com todos têm o direito de pertencer e têm igual valia. Então, quem faz parte do meu sistema familiar? Para eu saber quem pertence, né? Então, a partir de mim, meus irmãos, meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós e assim sucessivamente, tá? Ex-cônjuges não saem do nosso sistema, eles entram porque você fundou um sistema com ele, então ele fica no seu sistema. Pessoas que alguém prejudicou, que foi prejudicada por alguém do meu sistema, pode ser a 3, 4 gerações anteriores e que a gente nem sabe da história, pertencem ao nosso sistema. Crianças abortadas espontaneamente ou de forma provocada. Embriões fecundados, então quem faz aí a questão da inseminação artificial, que há descartados, todos os óvulos fecundados descartados são almas dentro desse sistema familiar. Então, pertinência tem a ver com isso. Igual valia, que é parte desse princípio, a gente normalmente, se tem um familiar alcoólatra ou um doente mental, a gente dá menor valia, né? E, pelo contrário, as pessoas no nosso sistema mais comprometidas são as pessoas mais amorosas, que são capazes de doar a sua vida para cumprir uma missão de cura dentro do sistema familiar. Então, esse é o primeiro, né? Que é o que a gente falou bastante. A hierarquia tem a ver com a ordem de chegada dentro do sistema, né? Então, ela afeta menos, mas afeta. Quando eu estou fora do meu lugar dentro do sistema, eu tenho um peso e eu gero muitos conflitos. E aí, afeta-se muito a saúde mental das pessoas, né? Então, você vivenciar num ambiente de muito conflito. O equilíbrio de troca em termos de doenças, equilíbrio de troca tem a ver com quanto eu me vinculo a outra pessoa e quanto eu tenho uma troca saudável com a outra pessoa, né? Pode aparecer em algumas situações, talvez, de desenvolver alguma coisa, algum aspecto mental em relacionamentos abusivos. Pode aparecer alguma coisa aí, né? Mas o que mais aparece por trás das nuances das doenças é o primeiro princípio, que é a pertinência. Perfeito, Di. E aí eu queria agora, né, a gente estava, como estava falando, né, das doenças físicas, né, que aparecem, que são sintomas, são sinais,
de que há algum desequilíbrio, e aí nos trazem aprendizado, e como você mesma frisou, fazer a constelação ajuda a fazer as liberações, a colocar tudo no seu lugar, mas também, aí a partir disso que a gente vai limpando, é ver o que é meu e o que é do outro. Porque às vezes a doença, algum sintoma pode permanecer porque pode ser aprendizado que você precisa ter também, né? Para a sua vida, inclusive. É importante isso, né? Eu acho que você trouxe outra questão muito importante, sim. Eu já fiz constelações com pessoas com Parkinson e esclerose múltipla, tá? Você sabe que são doenças degenerativas e que não tem cura, né? Então, como é que a constelação lida e trabalha com isso? A constelação lida no entendimento do meu papel dentro do sistema de ter na minha alma a missão de vivenciar este destino, sabe? E aí, quando eu digo sim a esse destino, eu consigo ganhar força para lidar melhor com isso. Eu fiz também uma constelação de doença com uma moça, para você imaginar, ela me ligou chorando num sábado. Eu tenho vontade de morrer, porque parece que eu sou uma morta-viva. É uma doença de... É um nome japonês, eu não vou saber, tá? Eu não lembro o nome. E ela falou... E tira muita energia. É uma doença que dá uma série de alergias por alimentação, né? E tira muita energia. E, cara, ela deu uma guinada, assim. Eu sei que não foi só comigo que ela foi. Eu acho que é importante a gente entender essa Uhum. mas entender que eu desenvolvi isso e digo sim a isso. Então, eu digo sim ao Parkinson, e aí eu consigo, é como se eu conseguisse sair do papel de por que isso aconteceu comigo para, ok, isso aconteceu comigo, eu digo sim, qual é a melhor forma de enfrentar e passar por isso, né? Porque é isso, Uhum. para ter força para enfrentar isso. Você precisa ter serenidade para passar pelos dias difíceis, né? Porque doenças trazem dias difíceis, né? Tem doenças que são destinos muito complicados. Então, esse entendimento do porquê que eu desenvolvi essa... por exemplo, pessoas que às vezes são meio fora da caixinha mentalmente, sabe? Alguma psicopatia. São pessoas que estão conectadas com, às vezes, aspectos muito pesados, de muita morte, de muito assassinato, que vem através de gerações. E você olhar para isso e olhar para a força que eu tenho conectada com isso, né? E os familiares entenderem essa força também para poder dar igual valia, sabe? Então, Uhum. o trabalho de constelação ajuda nesse entendimento aí por trás. Respondi? Perfeito. Acho que Com, com certeza. E aí você começou a falar também em relação aos aspectos da saúde mental, aos aspectos psicossomáticos, né? E a gente tem uma realidade, eu até estava vendo uma reportagem hoje do quanto, não vou entrar nessa seara de redes sociais, mas a reportagem era o quanto as redes sociais estão contribuindo para o alto índice de depressão, de ansiedade, mas não são só as redes sociais, né? Eu acho que, no geral, eu tenho me deparado muito com essa realidade, né? De depressão e a gente ansiedade, com essas está queixas ali. uma pandemia de saúde mental, né? A gente nunca É, viu é, dessa forma. Eu acho assim, o que eu acho? Se a geração que está nascendo hoje foi muito. Vamos falar dos aspectos psicológicos, tá? Eu estou um pouquinho a régua nesse sentido, não estou elevando para o nível de alma, de nada disso. Vamos falar um pouquinho, vamos baixar um pouquinho para o mundo real. A minha percepção é que as crianças, que hoje são os jovens adultos, né? Eles... Eu tenho 55 anos, né?
as pessoas que estão aí com 20, 18, 17, eles não formaram uma casca grossa, sabe, assim, para lidar com frustração. Tudo que eles queriam era atendido. Porque, assim, essa coisa do comparar, isso também existia na minha época. Na minha época era ter uma calça da Soft Machine. Hoje pode ser um tênis especial, pode ser alguma coisa, porque há essa competição. Mas o que eu acho é que houve uma super proteção dos filhos pelo ambiente que hoje existe, né? E que eles não formaram uma casca grossa de saúde mental, sabe? Não sabem lidar com frustração. Então, os pais foram para a luta, e não estou culpando pai, gente, pai e mãe aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Vocês são guerreiros, foram à luta, foram atrás do seu dinheiro. Quantas mulheres, né, que tiveram e criaram seus filhos, às vezes sozinha. Mas existe uma super, hiper, mega compensação que a criança pode tudo, que a criança não se frustra. E o mundo real não é isso. O mundo real, você vai levar muito não na cara. O mundo adulto, né? O mundo adulto, você vai se frustrar todos os dias. Por quê? Porque assim é viver. Porque não é um mar de rosas, não é... Vamos olhar aquele mundo que a gente vê na rede social, que a gente vê em TV, não é, isso não é o mundo real, né? Eu assisti esses dias agora a série Transatlântico, que retrata a época de 1940, mas com assuntos tão atuais como a fuga de países por causa de guerra, pessoas vivendo em condições subhumanas, e a gente tem uma renca de pessoas que vivem completamente alienadas do real, né? Do que é ter privação, do que é receber uma frustração, do que é receber um não. Essas pessoas, elas vão para o mundo com uma certa fragilidade emocional e precisam de ajuda para desenvolver esse entendimento, eu acho, sabe? Porque vai passar por situações difíceis, não existe. Eu tive tantas perdas, eu tô com uma cachorrinha pequenininha, né, velhinha, ela tem 14 anos para 15 anos, eu sei que logo ela vai embora. E aí minha amiga virou para mim e falou assim: Adriana, mas eu tô preocupada com você, porque a gente é muito grudada, eu e minha cachorrinha. Eu falei assim, não se preocupe comigo, eu já perdi filho, eu já perdi marido, eu já perdi pai, eu já perdi trabalho, eu já perdi toda a minha estrutura e eu tô viva, né? E tô sorrindo, e tô nos meus dias felizes. Então, eu acho que as pessoas se afundam às vezes e não entendem que isso faz parte, né? Então, faz parte eu perder minha cachorrinha daqui a um tempo, faz parte os cachorrinhos que eu perdi, faz parte o bebê que eu perdi, faz parte da minha história. E tudo isso me fez, com muito trabalho de autoconhecimento, ter uma ferramentas para lidar com isso, né? Então, as pessoas falam assim, mas você ajuda todo mundo, você não tem problema? Eu tenho muitos problemas. Eu tenho um monte de problema. Quem não tem, né, se... A questão é, eu tenho ferramental. Então, se eu puder dar em relação à saúde mental, busque desenvolver esse autoconhecimento, entender a sua sombra, busque explorar a sua luz, sabe? Porque não tem outra forma de viver nesse mundo sem dizer sim para quem você é, sem dizer sim para a sua história, né? Não existe como, né? Então, falando sobre a saúde mental, essa é um pouquinho da minha percepção. E você, como é que vê? Se concorda, não concorda? Acrescenta coisas aí? Oi, a última partezinha eu não ouvi, que deu uma travadinha. Eu falei, você concorda, não concorda em relação a essa minha vida? Não, eu concordo, eu acho
Sim, sim, eu acho que acho que tem uma série de questões, né? Quando a gente fala de saúde mental e principalmente acho que os dois pontos que eu vejo muito, que é depressão e ansiedade, e a gente historicamente tem processos, né, de quedas, né, coletivas de saúde mental, mas eu acho que hoje está mais acentuado, sim. Eu acho que tem uma série de questões que contribuem para a saúde mental, mas eu sou bem esperançosa também no sentido de das pessoas também, apesar de estar difícil, né, de ter um alto índice de pessoas, por outro lado, tem muitas pessoas buscando, e eu vejo as práticas integrativas, né, essa visão holística, essa visão integrativa da vida, na verdade, e até da doença, da saúde, se amplificando, né? Então, eu acho que tem as duas questões. As pessoas não estão se contentando só em algumas sim, mas eu vejo uma boa parte buscando se entender, buscando caminhos, né? E falando em buscar caminhos, acho que eu quero, assim, como a gente já está caminhando para o final, mas uma pergunta em relação, assim, porque, assim, quando eu estou atendendo as minhas clientes, né, eu faço uma avaliação antes com a radiestesia, vejo quais são os desequilíbrios, e ali eu consigo já identificar se tem alguma questão sistêmica ou não, né, em relação se seria interessante a pessoa também passar por uma constelação. Eu não constelo, então eu indico a Adriana, por exemplo, né? Tem outras consteladoras, enfim. Mas eu acho bacana ter essa percepção e fazer essa rede de parceria que a gente também não precisa saber de tudo, né? Graças a Deus. Mas o que assim, no processo de doença ou em qualquer processo onde a pessoa, que aqui a gente está falando da saúde, né? Qual que é o sinal? O que você pode falar assim de, putz, vamos constelar para ver o que é? Onde a pessoa fala, não, eu acho que isso seria bacana, esse sintoma, essa questão que você está trazendo, todas as questões precisam ser colocadas na constelação. Eu sei que várias questões podem ser olhadas pelo olhar da constelação, mas como que eu sei, assim, sabe, que, olha, eu tenho essa questão, eu tô com uma depressão, eu tô com uma dor que não passa, eu tô com, né, pensando nesses sinais que o corpo me dá. Quando que eu sei, assim, o que você poderia dizer para essa pessoa de falar assim, olha, vamos constelar, não no sentido de resolver, que a gente já viu que não é esse o processo, né? O processo é tirar da frente ali, entender as causas, entender a dinâmica. Mas como que eu sei, assim, que seria interessante, em algum caso, fazer uma constelação? Vou dar um exemplo. Você trouxe a depressão, que é uma questão que muita gente realmente está vivenciando. A depressão, quando eu olho para a minha depressão, eu olho para o meu sistema familiar, normalmente eu tenho minha mãe, meu pai, ou minha tia, ou minha avó, ou meu avô, eu tenho essa história depressiva se repetindo na família. Então, quando eu vejo repetição de quadros de câncer, Uhum. isso é um sinal para eu olhar. Eu vou contar um caso de uma moça que veio me procurar por causa da depressão da filha. E eu falei assim, bom, a sua filha não está aqui, mas vamos ver o que é que está acontecendo, né? Para que as pessoas entendam isso. E aí eu coloquei uma pessoa para ela e uma pessoa para a filha, né? Automaticamente as duas começaram a cair para o chão no mesmo movimento, na mesma velocidade de costas, sem olhar uma para a outra. Então, a filha estava caminhando para a morte, porque a depressão tem uma pulsão de morte por trás, né? Não é que a pessoa vai morrer, mas existe uma pulsão de morte. Todos nós temos essa pulsão, gente, tá? Então, vai estudar um pouquinho de psicanálise, o Freud vai entender melhor um pouquinho isso, né? Não é que a pessoa tá morrendo ali, né? Mas, nitidamente, aquela filha estava no mesmo movimento da mãe. A mãe aparecia conectada com alguém que já tinha morrido. E para eu liberar esta filha, eu trabalhei na mãe. E como é que foi essa liberação? Filha,
eu vou viver o tempo certo para mim. E você me daria muito orgulho se vivesse o tempo certo para você, né? E eu fui liberando. E aí aquela filha, a mãe continuou abraçada, estou aqui, e aquela filha foi levantando, né? Eu acompanho as pessoas por muitos anos, então eu sei das histórias, de como ficaram, né? Essa pessoa em questão, inclusive, fez a minha mentoria, e a relação dela com a filha tinha muito conflito, né? E qual era a dinâmica que estava por trás da depressão da filha? Eu vou no seu lugar, eu vou para que você fique. Esse é o amor que adoece, esse é o amor infantil. Então, quando eu olho, você falou assim, todas as questões eu preciso constelar? Não, eu não constelei meu câncer de pele, mas eu me autoconectei, sabe? Então, eu acho que você precisa sentir, porque a constelação não é para fazer por curiosidade. A constelação você precisa ter um movimento de auto de incômodo para ir. É quando aquilo está borbulhando no estômago, que não aguento mais viver a situação da forma como eu estou vivendo, sabe? Seja uma gripe forte que eu pego, porque era aquela questão da Andrea, poxa, se tem uma conexão, tenta resolver isso você mesmo, mas, porque às vezes só trazendo a consciência, esta percepção, você já se libera. Mas se você precisa de alguém para te ajudar com a constelação, venha com a constelação, venha para a constelação. Então, repetição de quadros, eu acho que é uma coisa. Se aquela doença tá limitando a sua vida de tal forma que você está prostrado, que não consegue mais viver, não tem mais energia para a vida, venha fazer. Uma coisa importante para dizer antes, assim, não é todo mundo que eu aceito para fazer constelação, tá? Inclusive, às vezes, se a pessoa está muito depressiva em grau master, a ponto de suicídio, eu constelo. Então, o que eu faço? O que eu oriento? Vai buscar um psiquiatra, vai estabilizar com remédio, vai buscar um terapeuta para o acolhimento e entrar num nível de estabilidade, e a partir daí eu posso constelar, sabe? Porque se eu pego uma pessoa extremamente fragilizada, eu não sei o que vai aparecer na constelação, né? Então, ao invés E como de que ela vai lidar, né? E a constelação não impede os movimentos de pulsão. A constelação só mostra, né? Eu não tenho poder nenhum sobre a vida e a morte de outra pessoa. A constelação só mostra, né? Então, esse é um aspecto que eu costumo olhar também. A síndrome do pânico, eu fiz recentemente nesse último workshop, uma constelação de síndrome do pânico, com muito cuidado para a pessoa não entrar num processo de crise estando ali do meu lado. Então, eu utilizei a técnica de liberação emocional, que é o EFT positivo, antes para estabilizar o nível energético dela, estabilizei ela, dei o controle da constelação para ela. Eu falei, eu vou fazer cada passo conforme você me permita fazer. Você tem o controle, né? Podemos começar? Podemos. Podemos continuar? Podemos. Então, quem trabalha com essa questão da saúde mental, que tem várias nuances, como essa questão da depressão, a ansiedade, pensamentos intrusivos, né? Nem tudo é constelação. Então, eu preciso entender. E aí, quem é que pode dizer se é? Bate um papo comigo, né? Bate um papo comigo. Eu libero 15 minutos da minha agenda para quem tem dúvida se deve constelar ou não. Converso antes se a pessoa quer e eu vejo se a constelação é uma ferramenta para ela. Porque às vezes não é com a constelação, ou às vezes ela precisa estabilizar primeiro, sabe? Então, tem algumas nuances aí que é importante a gente olhar. E aí? Muito bom, adorei. E assim, eu acho que é bacana essa questão tanto da repetição que você falou, quanto o alto índice de incômodo. São dois grandes sinais ali para a pessoa falar, talvez uma constelação poderia ser uma boa. Porque às vezes, gente, e eu tenho feito essa série de lives para as pessoas saberem o que existe, o que está à disposição, né? E aí, como terapeuta, eu acho bacana, né? O quanto que você também se utiliza de outras técnicas para complementar
a própria constelação. E esse acompanhamento que você faz, né? Que você falou da mentoria. Então, você faz a constelação. Conta um pouquinho, Andri, se alguém quiser constelar com você, quer te procurar, sentiu aqui alguma questão, algum sintoma e falou, nossa, sou eu, me vi, preciso constelar amanhã. O que eu faço? Como é que faz? Além de te mandar o direct, já está te seguindo, mas tem algum procedimento? Me chama no DM, eu vou mandar um link onde tem todas as informações de como proceder com a constelação. Adriana, ainda estou em dúvida se eu devo constelar ou não. Vamos marcar um horário, a gente conversa 15 minutos numa ligação de Zoom e a gente conversa para ver se é o seu momento, se é caso de constelação ou não, tá? Então, esses são os caminhos. Adriana, eu tenho medo do que aparece e eu não tenho, não tenho acompanhamento. Então, o que é que eu... Quando eu sei que eu vou mexer com coisas muito profundas, por exemplo, às vezes eu entro no luto muito pesado de resgate de um luto, ou de mãe, de pai, de criança perdida, e eu sei que aquela pessoa vai entrar num processo, às vezes, de uma pequena caída depressiva nos próximos dias. Então eu falo assim, se precisar de mim, me liga, mas você não sinto que vai precisar, mas se precisar me liga, se não me liga daqui 10 dias. Daqui 10 dias eu bato um papo de 15 minutos com você para saber como é que você está. Então, eu tenho essa preocupação. Ah, mas eu quero mais acompanhamento. Mais acompanhamento, vem conhecer todas as nuances por trás da mente humana, de neurociência, de constelação sistêmica, de estabelecimento de crenças, que é através da minha mentoria, que é uma mentoria que eu te acompanho por 6 meses, para que você efetivamente implante mudanças na sua vida, em todas as esferas aí que são importantes para você mudar. Então, basicamente é isso, porque eu não faço terapia tradicional, sabe? Se não é uma coisa que eu faço, apesar de ser psicóloga, eu não faço aquela terapia falada tradicional. Eu uso essas técnicas que dão um up no sentido de trazer dinâmicas, de trazer para a consciência, e, se necessário, eu faço esse acompanhamento. Se a pessoa quer se desenvolver, se quer efetivamente colocar a mão na massa para mudar o que não está bom na vida, eu faço esse acompanhamento. Perfeito, Adri, adorei muito. Trouxe muita clareza, né, para essa conversa. Eu sempre gosto muito do olhar sistêmico, mas também do seu olhar sobre o olhar sistêmico, né, o que é bem especial também, porque acrescenta muito, né, a gente se conecta, a gente associa. Eu falo que eu anoto, que eu sou meio nerd, né, então eu gosto de anotar. E aí também eu anoto coisas para mim também. Então, acho que como terapeuta, né? Todo terapeuta também precisa entender um pouquinho, se entender e trazer essa visão sistêmica para a própria vida, né? Porque quando você começa a ter um olhar sistêmico perante a sua vida e perante os seus clientes, você começa a entender as dinâmicas, sim, sabe? Não precisa... Claro, depois, se você quiser se formar, se conectou tanto com a técnica, que quer se aprofundar como a Adriana, por exemplo, vai. Mas, pelo menos, ter essa visão, né? Esse conhecimento e esse olhar para entender as dinâmicas, para saber o que está fora do lugar ali, eu acho que é importante. Por isso que eu desenvolvi essa mentoria, porque quando eu entendo essas nuances que estão por trás dos meus comportamentos, por trás da minha vida, por trás dessa família que eu nasci, por trás dessas doenças que eu adquiri, quando eu entendo o bastidor, o meu olhar muda, a visão muda, né? E aí eu levo a vida mais leve, né? As pessoas saem da mentoria depois desse tempo mais leves, mais confiantes, né? E é isso, mais feliz, né? Porque toma posse da própria vida, né? Do que não tá legal. E eu tenho uma frase que fica no meu WhatsApp, não sei se você já viu, acho que não se contente com o que não te faz feliz, ou não se acostume com o que não te faz feliz. Eu acho que é essa frase que eu tenho no meu WhatsApp, porque a gente não tem que se acostumar com o que não te faz feliz. Eu acho que todo mundo passa por momentos de tristeza, por momentos difíceis, mas você não tem que se acostumar. A vida é feita para viver com abundância, com felicidade, com leveza, né? Porque a gente está aqui nessa terra, né, Si? A gente está aqui.
E a gente tem uma missão aí de alguns anos para viver aqui. Perto do universo é muito pouco, mas para nós, humanos, com essa mente pequena, são décadas, né?